Boa noite, sexta-feira, 7 de junho do ano 2024, no ar e consigo, a segunda edição do Visão de Ismael Mateus. Vamos, nos próximos minutos, analisar alguns temas que marcaram a semana. Ismael, boa noite, bem-vindo. Viva, Iracema, boa noite. Como é que foi a semana, Ismael? Foi boa, foi boa. Bem disposto. E a tua? A minha foi boa também, graças a Deus, sem muito a reclamar. Com aniversário pelo meio. Sim, também. Vamos falar sobre isso depois. Sim, senhora Ismael. Muito bem. Vamos começar a nossa segunda edição do programa. Sim. Como é que foram as reações à edição? Foram boas. Boas? Foram boas, Ismael. Muito boas. Muito bem. Começámos bem. Eu não as ouvi. Espera. Eu ouvi, li e recebi algumas ligações também. Muito bem. Bons muito feedbacks. Bem, muito bem. Mas foi uma semana complicada para a cultura angolana. Na passada sexta-feira foi enterrar o Desbunda e hoje foi enterrar também o Yaya, o Domingos Xavier. Portanto, foram feitas homenagens políticas, foram feitas também notas, mas culturalmente se calhar as pessoas não têm a dimensão do que é Desbunda. Desbunda, que na verdade se chamava Francisco José, é de Ambaca, Kwanza Norte, e foi responsável pelo ressuscitar de um estilo musical que se chama Kassanda, que é daquela zona, de Ambaca. E, portanto, ele resolveu, sendo militar, tomou contacto muito cedo, e ele era muito novo, tinha 40 e poucos anos, 46 anos. Exatamente, uma morte prematura. Sim. E decidiu então aplicar-se na recuperação desse género que se chama Kassanda. E que esse Kassanda tem a ver com a passagem para a música e para a dança, direi, o modo de andar, o modo de agir das galinhas. A sério? Não é? Exatamente. E, portanto, passaram para o modo de dançar como se fosse imitando uma galinha. Por isso é que se chama Kassanda. E o Desbunda foi responsável por essa recuperação. O homem que foi enterrar hoje, o Domingos Xavier, um homem de cultura. É verdade que os políticos trataram da questão política, da questão militar, mas é a marca cultural que eu gostava de destacar. O filme Sambizanga, em que ele é um dos principais atores, é o primeiro filme angolano. Não há antes disso tido como um primeiro filme angolano. E é um filme que tem uma influência muito grande na consciência política. Não só porque foi feito em finais dos anos 70, no início dos anos 70, perdão. Temos aqui 72. As imagens. Sim, são imagens. E conta a história, na verdade, de um casal, a mulher que é a Elisa Andrade e o Domingos Xavier, que na verdade é Domingos Oliveira, né, como se sabe, e portanto ele é preso, é todo o processo da mulher acompanhar a prisão e é também o retrato da violência da polícia colonial. Isso teve um efeito muito grande sobre os combatentes, não só de incentivo à luta, mas também, mesmo depois da independência, para retratar uma realidade que muita gente aqui na cidade não conhecia, não é? Muita gente que vivia no tempo colonial não tinha dimensão da violência. E, portanto, essa é a importância do filme Sambizanga, que foi o primeiro filme, que é um texto do filme, o texto do filme é do Mário Pinto de Andrade e da mulher, mas o livro é baseado num livro, o filme é baseado num livro do Londrino Vieira, que é A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. Muito bem. As famílias enlutadas, não é? Interessamos os mais sinceros sentimentos de pesar. Ismael, mudando de assunto, Angola jogou esta tarde diante da seleção de Eswatini, conquistou a primeira vitória na corrida ao Mundial de 2026. Depois de 2 empates. Exatamente, depois de 2 empates com Cabo Verde e com as Ilhas Maurícias, sim. Mas resultado positivo com uma exibição muito fraca. Sim, mas vai ter jogos difíceis. Eu tenho sempre algum receio por causa do entusiasmo que a imprensa, sobretudo a imprensa, cria. Não é? E, portanto, já estamos
numa festa como se estivéssemos já no Mundial, essas coisas. Não, tem jogos difíceis. Tem os Camarões, tem a Líbia. Terça-feira. Sim, quer dizer, então, ainda é preciso calma. O que é que se pode esperar do jogo de terça-feira? Já que diz que vamos ver. Esse jogo, mesmo o jogo diante da seleção dos Camarões. Este jogo teve 6 jogadores que nunca tinham jogado em Angola, enfim, e começaram agora. Mas espero que a seleção jogue um pouco melhor, não é? E também que os Camarões permitam à seleção de Angola jogar um pouco melhor. Mas eu acho que era bom pôr um bocado de entusiasmo, travar um bocado de entusiasmo, não começarem a festa antes do tempo, como é habitual os angolanos, não é? Até porque pensava-se que agora íamos dar goleadas e foi 1-0, não é? E o desempenho da seleção não foi assim tão grande. Então, calma. Vamos ver o que acontece na terça-feira. Oxalá a seleção ganhe e oxalá ganhe também jogos que vão ao longo do ano ser feitos, porque a campanha vai até o próximo ano. E, portanto, é devagarinho, grão a grão e nada de grandes entusiasmos. E vamos esperar que a seleção consiga, então, marcar presença pela segunda vez na maior montra do futebol mundial de seleções. Vamos olhar agora para as autarquias, Ismael. A Assembleia Nacional suspendeu a discussão na especialidade dos dois diplomas. Quando falaste das autarquias, pensei que fosse anunciar as autarquias já agora. Não, ainda não. O projeto continua a ser discutido na Assembleia Nacional e esta semana foi suspendida a discussão, não é, das duas propostas e foi criada uma comissão para a institucionalização efetiva das autarquias. Depois da aprovação na globalidade, vem esta boa nova, não é, a suspensão para um projeto único. Sim, Ismael. Acho que os deputados estão de parabéns. Estão a ter um comportamento que é correto, não é? E que finalmente eu acho que os partidos políticos decidiram deixar os egos partidários e trabalhar em conjunto para uma solução para esse grande problema da solução, da institucionalização das autarquias. Portanto, eu penso que esta é uma boa medida, é uma medida que se deve aplaudir a atitude do Parlamento. Agora, esperemos que não demore uma eternidade. Esperemos que haja boa vontade, esperemos que rapidamente se consiga avançar. Porque, na verdade, toda a gente quer autarquias. E por que se quer autarquias? Porque é preciso oferecer ao país uma gestão diferente. Não podemos continuar a ter um país excessivamente centralizado, não podemos ter um país em que os níveis de acesso ao poder estão confinados apenas ao poder central. E há outra coisa que as autarquias vão trazer, para além do desenvolvimento das localidades, dos municípios, vão trazer também novas lideranças. O país precisa de novas lideranças locais, lideranças que tragam perspectivas diferentes, não na perspectiva do país no global, mas aquela perspectiva local em que nós possamos promover pequenas lideranças, pequenos grupos dentro das autarquias. Isso vai mudar completamente não só a vida dos partidos políticos, mas também, como é natural, a vida das próprias autarquias. Ismael, penso que teve contacto com os dois projetos, tanto do Executivo como o da UNITA. Que pontos é que considera que poderão ser fraturantes no estágio em que está? Mas agora já não há pontos fraturantes. O que eles querem exatamente é casar, é encontrar e a metodologia... Acredita que poderão existir ainda alguns pontos fraturantes? Eu quero crer que, dado esse passo, dado esse passo, é porque há disponibilidade dos partidos de chegarem a entendimento. Essa é a primeira leitura que faço. O segundo ponto que é importante é que eles não só aceitaram fazer essa comissão, como estão em contacto permanente com as lideranças e estão a provocar um contacto entre as lideranças. Eu não sei se vai acontecer, mas
cada uma das delegações está em contacto com as suas lideranças. Portanto, mesmo que as lideranças não falem diretamente umas com as outras, elas indiretamente vão estar em comunicação. Portanto, eu quero crer que os aspectos que dividem os grupos parlamentares vão se esbater e toda a gente agora tem interesse em chegar ao entendimento. Há uma outra nota que queria dar-te, Iracema. Se eles chegarem ao entendimento, a vitória é de todos. Um dos problemas que nós estávamos a ter, os partidos não vão admitir nunca isso, mas essa que é a verdade, é o problema, quem fica com o ônus do atraso das autarquias. Porque havia essa disputa. A UNITA dizia que era o MPLA que estava a atrasar, o MPLA dizia que era um problema do Parlamento e, portanto, isso tinha a ver com a UNITA também. E nesta altura agora, estão de mãos dadas. Não, agora estão... Vão os dois grandes partidos e todo o Parlamento, do modo geral, arcar com o ônus e também com o mérito deste avanço. Isso é bom. Isso quer dizer que os partidos estão finalmente a colocar Angola em primeiro lugar. Com este avanço, acredita que estamos mais próximos de, efetivamente, institucionalizarmos as autarquias? Eu acho que sim. Eu acho que temos razões para estarmos otimistas, não é? Mas, alto lá, quer dizer, os partidos, nós sabemos como é que é. Às vezes, quando parece, não é. Mas eu creio que podemos estar razoavelmente otimistas. É um passo que há 6 meses não era imaginável e, portanto, esse entendimento, essa criação da comissão com o objetivo específico de encontrar uma proposta única é uma boa medida e sim podemos pensar que rapidamente, pelo menos do ponto de vista legal, vão ser criadas as condições para seguirmos mais rapidamente para as autarquias. Muito bem, Ismael. Agora vamos olhar para um outro tema, a situação da criança, isto no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Criança, sábado, e também do Dia Internacional da Criança Vítima de Violência. Os casos de violência doméstica, pelo menos de janeiro a maio deste ano, foram registados mais de 16 mil casos. Sim. Uma redução de cerca de 3 mil se comparada ao período homólogo, segundo dados avançados pelo Masfamo. Ismael, como é que olha para a situação da criança no país? É claro que a questão da violência é preocupante. E não é aumentar ou reduzir 3 mil que deixa de figurar na categoria de preocupante. Mas eu poria a violência física ao lado de uma violência global, que é a negligência com a criança, os maus tratos, que entram num pacote mais geral e que levam a que nós estejamos a ter situações de milhares e milhares de crianças ao abandono. Vemos essas crianças nas ruas, vemos essas crianças nas ruas como pedintes, vemos essas crianças nas ruas a trabalhar, vemos crianças, muitas delas nos mercados, muitas delas em casa. Não é? Agora tem uma figura do órfão social. Criou-se agora uma designação do órfão social. O que é isso? Ajuda-nos a compreender. Que é a criança que, apesar de ter pais, já pertence a uma família de rua. Ou seja, o pai e a mãe já é uma família que vive na rua. O que é que está a acontecer para o aumento destes casos, Ismael? Não, primeiro é a situação económica. Não é? Situação económica, os pais não conseguem dar o mínimo aos filhos, enfim, e gera-se um processo em cadeia. Mas eu acho que também é um problema que o Estado tem que intervir de outro modo. É que nós não podemos assistir a que este aumento de crianças nas ruas sem que haja uma atitude do Estado. Não é? Sem que o Estado decida, por exemplo, criar casas de rapazes para poder institucionalizar essas crianças. Eu sei que há muita gente que amanhã nos vai criticar por causa da ideia da institucionalização e acha que a ideia do acolhimento familiar é melhor. Para mim, tanto faz. Seja a institucionalização, a existência de instituições ou a existência de famílias. O problema é que nós também estamos a ter problemas nas famílias. Grande parte da violência de que falavas decorre no seio da família.
A não é? desestruturação familiar. Exatamente, desestruturação familiar e violência também. Os pais, mães que agridem fisicamente ou pior, que agridem sexualmente as crianças. Que é uma das situações que também tem estado a preocupar exatamente. as autoridades. Os números têm estado a aumentar. Portanto, do meu ponto de vista, há necessidade de uma intervenção excepcional do Estado, investindo rapidamente, mesmo que seja provisória, nos próximos 5, 10 anos, o Estado assume a responsabilidade pela gestão, pela integridade das crianças, recolhe essas crianças de rua, dá-lhe teto, comida e dormida, dá-lhe educação, não é? E, por outro lado, acho que também há necessidade da criação de um sistema de proteção social, por exemplo, o tal coendo urbano do que se fala, que permita proteger também as famílias, de modo integrado. E, portanto, se alguém quiser ter acesso ao coendo urbano, por exemplo, o Iracema vai receber um dinheiro pelo coendo urbano. Tem a obrigação de ter o filho a estudar, tem a obrigação de não ter o filho na rua. Portanto, de modo integrado, garantir que o benefício que o Estado dá esteja relacionado com os deveres que o cidadão também tem que ter, não é? E, portanto, eu penso que esse sistema, o Estado tem que pensar seriamente nesse sistema, porque senão vamos ter, ano após ano, um crescimento de crianças na rua e daqui a anos, daqui a 5, 10 anos, estas crianças na rua vão ser certamente delinquentes e marginais, ou então novos pais de crianças na rua. Coloca-se aqui em causa a questão do cumprimento dos 11 compromissos já da criança. Sim, de um modo geral, mas eu penso que o governo tem feito um esforço para cumprir. Mas essas são questões específicas sobre as quais deve atacar. A questão dos 11 compromissos, eu fico muito com a ideia do panfleto, não é? Os 11 compromissos e tal. Há coisas concretas que nós temos que atacar. E essa questão da criança na rua, a questão da violência sexual, da violência física. Ainda outro dia havia nos noticiários a ideia de uma criança que foi queimada, que queimou o irmão mais velho queimou as mãos da criança por causa de 20 mil kwanzas ou uma coisa assim qualquer. Portanto, a família tornou-se um espaço de grande perigo para as crianças. Isso requer uma intervenção imediata, não é? Não pode ficar na conversa dos 11. Eu não estou a desrespeitar os 11 compromissos, são importantes, mas eu penso que há coisas imediatas, práticas, que devem ser feitas. Muito bem, Ismael. Vamos fazer então uma curta pausa. Daqui a pouco nós voltamos para olharmos para outros temas que marcaram a semana. Até já. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta nesta que é a segunda edição de Visão de Ismael Mateus. Vamos continuar a olhar para outros temas. Ismael, depois de Higino Carneiro ter anunciado numa entrevista radiofónica que ponderava candidatar-se à presidência do partido, António Venâncio, militante também do MPLA há mais de 50 anos, apresentou o relançamento do processo de preparação da sua candidatura. Como é que olha para estes dois exercícios? E vem mais gente. Não é? Eu penso que a minha perspectiva não é Higino Carneiro, António Venâncio, porque vem mais gente. Não é? Vem mais gente, de certeza. Vamos ser mais a questão é: o MPLA vai permitir ser asfixiado até 2026 ou vai fazer alguma coisa para dar vazão a isso? Porque assim, estamos a ter candidaturas agora, 2024, para 2026. Se continuam as candidaturas, isto vai ofuscar a governação. Por quê? Porque as pessoas vão deixar de falar dos assuntos da água, das crianças, do pão e do transporte. E vão centralizar as atenções das candidaturas. Evidentemente. Logo, é preciso encontrar uma saída, não é? Ou abrir um processo em que essas pessoas possam falar
ou então, gradualmente, isso vai colocar-se na agenda política. Porque eu não tenho dúvidas que virão outros candidatos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que tudo indica que os militantes do MPLA não estão disponíveis para indicações. Por quê? Por quê? Porque não querem, porque as pessoas querem apresentar-se. Mas Ismael disse que ainda vem mais gente. Sim, portanto, ao contrário do que tem sido prática, mais ou menos, as pessoas parecem não estar disponíveis para que haja indicação de sucessores. Isso quer dizer que o presidente João Lourenço não vai poder indicar sucessor nenhum. Vai ter mesmo que abrir o processo de candidatura. O processo de eleição, não é? E vai ter que ser feita a eleição. O que será muito interessante dentro do MPLA. E, portanto, o mais provável, pelo andar dos anúncios, é que o MPLA seja, de facto, levado, porque não aconteceu até agora, apesar de já estar no estatuto, não aconteceu ainda uma eleição com muitos nomes, não é? E penso que 2026 vai inaugurar isso. Não vejo outro caminho, senão esse caminho em que os militantes se vão apresentar. Se serão esses nomes ou não, são 2 anos, é muito tempo, vai correr ainda muita água. O que essas candidaturas, essas pré-candidaturas indicam para já é que vem aí mais gente. E vai ser interessante ver quem são as pessoas, qual é o poder de mobilização, qual é a capacidade de... Quais são as propostas políticas que trazem, não é? Porque até agora isso é só conversa, ainda não temos propostas. Nem há candidaturas ainda. Isso são pré-candidaturas. Exatamente. Portanto, com calma. Intenções. Sim, intenções, claro. Portanto, muitas dessas pessoas, se calhar, nem sequer vão chegar a candidatos. Mas isso são outros 500. A questão que se coloca aqui, como disse no início, é ver se o MPLA vai permitir que esse tipo de lebres ou mesmo de intenção de candidaturas condicione a governação, porque condiciona, ou se vai também, do ponto de vista político, arranjar uma forma de esvaziar ou de encaminhar isso. Isto condiciona a governação? O espaço público. O espaço público não é um espaço infinito. O espaço público, não é? Se o espaço público vai dar candidaturas, vai deixar de dar alguma coisa da governação. Essa é a lógica, não é? Os noticiários têm 30 minutos, 1 hora máximo. Logo tem que escolher as matérias que entram. E se nós começamos a dar matérias, aliás, como agora, nós estamos aqui a comentar, portanto não estamos a falar do transporte, não estamos a falar da saúde, estamos a falar disso. Isto é espaço público, não é? É essa lógica que o MPLA tem que estar atento, porque tem ainda 3 anos de governação. Muito bem, Ismael, vamos mudar de tema, vamos olhar para o reajuste das pensões dos antigos combatentes, deficientes de guerra. Sobre isso eu quero falar. E vamos falar agora, Ismael. Sim, senhora. Sim, exatamente. O Executivo vai reajustar as pensões desta classe. Até que enfim, não? A medida foi anunciada esta semana, ou foi aprovada em Conselho de Ministros esta semana. Ismael, é uma medida que chega tarde ou no tempo certo? Chega tarde, com certeza chega tarde. E chega tarde por quê? Porque desde o princípio que se tinha adotado, desde o início da aprovação de pensões, que se tinha adotado o princípio de que as pensões seriam reajustadas com o aumento da função pública. O último aumento de pensões ocorreu em 2017. De 2017 até agora já ocorreram 2 reajustamentos da função pública. E não ocorreu o mesmo com a pensão dos antigos combatentes. Portanto, o Estado tinha essa dívida com os antigos combatentes. Portanto, chega tarde. Segundo elemento, foi condicionado o reajuste dos antigos combatentes a um processo de recadastramento, que o Estado começou a fazer em 2019, terminou em 2023 e que levou a que houvesse uma redução de 60%. Ou seja, estamos a ver o filme. Sim. O Estado tinha 173 mil antigos combatentes. Fez uma redução de 60%, hoje tem 68 mil. Certamente aparecerão aí os números. Vou pedir aqui o suporte da Regi. Hoje tem 68 mil.
não é possível uma redução desse tamanho. Mas vamos falar daqui a bocado. Comecemos por olhar para os números que nós estamos a ver agora, que são os números das pensões. As pensões saltam de 23 mil para 57 mil, o máximo, 47 mil para os acompanhantes, mais ou menos. É uma subida de 143%. É uma subida boa. Mas se nós compararmos com o salário mínimo, que agora ficará à volta de 70 mil, é muito. Os antigos combatentes estão a ganhar menos do que o salário mínimo. Atualmente a pensão está fixada em 23 mil kwanzas. E foi aprovado para 57. Foi aprovada para 57 mil. Não é? Considera e, portanto, 57 mil, sustentável, sim. Até porque com os números da redução é sustentável. Mas 57 mil, apesar de ser um aumento de 143, e é preciso dizer o seguinte, Iracema, eu não estou a diminuir o esforço do governo. Como se vê, estamos a ter um aumento de 143%. É um aumento grande. Significativo. Sim. A questão que eu coloco é que tem que haver alguma paridade que tenha a dimensão do reconhecimento que o Estado quer fazer aos antigos combatentes. Você não pode querer fazer um reconhecimento, porque é esse título que é dado à pensão, e nem sequer chega ao salário mínimo. Alguma coisa está errada. No mínimo, tem que ser o salário mínimo. No mínimo, tem que ser equiparada à função pública. Esse é um primeiro problema. Olhando para aquilo que será o novo salário mínimo... Se nós pensarmos no salário mínimo de 70 mil... 70 mil kwanzas, os antigos combatentes vão ganhar menos de 60 mil. Não é? E, portanto, eu acho que isso é preciso corrigir. Vamos então falar do processo de recadastramento. O processo de recadastramento deu uma grande redução. Mas não é preciso ser Ismael Mateus para perceber que alguma coisa está errada. Não é possível que 60% dos antigos combatentes estivessem em situação irregular. Ou seja, o que eu temo é que o Ministério da Defesa tenha tido excesso de zelo, tenha cometido tenha tido muita rigidez nas normas que definiu. Quem é que fica de fora? Em primeiro lugar, e isso é correto, os órfãos que atingiram a maioridade. Sim, senhora, atingiu a maioridade, 18 anos, sai da lista. As viúvas que têm 51 anos, já tenho dúvida. Mas pior ainda, todos os antigos combatentes que estavam na lista que têm menos de 64 anos. Bom, aqui começam os problemas. Isso atinge diretamente os pioneiros. Portanto, quem nasceu, o critério foi, quem nasceu até depois de 1959, sai da lista. Então, e os pioneiros de guerra? Quem nasceu em 1965, em 75, tinha 10 anos. Com 10 anos, eram as crianças que levavam as armas para dar aos guerrilheiros. Eram os pioneiros, os chamados pioneiros, que apoiavam. Eram os filhos dos guerrilheiros que estavam lá como pioneiros. Mas, Ismael, olhando para o universo de pensionistas, há também uma grande expectativa em relação à atualização das pensões dos reformados da função pública. Recentemente o Presidente... Estamos a falar dos antigos combatentes. Sim, mas eles também são pensionistas. Espera só, Iracema. É preciso explicar isso, porque nós estamos a falar de pessoas com quem o Estado tem uma dívida. O Estado tem uma dívida. A senhora que está aqui, não é? Que vive da independência, tem uma dívida com essas pessoas que lutaram pelo país, não é? E, portanto, não é possível que metade das pessoas que estavam registradas, mais de metade das pessoas que estavam registradas como antigo combatente, tenham desaparecido simplesmente assim. Não é possível. E há um processo que precisa de ser revisto. Acredita que houve algum erro neste processo? Houve, com certeza que houve erro. E estou-lhe a dar o caso dos pioneiros de guerra. Não é? Estou-lhe a dar esse caso. Os pioneiros de guerra, o indivíduo que tenha nascido em 1960 tem hoje 64 anos.
está abaixo de 1959, que foi estabelecido. Esse indivíduo que tem 64 anos, em 74 já carregava armas, já apoiava, passou por todas as agruras da guerrilha. É merecido ser tratado como antigo combatente. E ele foi excluído. E, portanto, o problema que se levanta neste momento é que é preciso reabilitar as pessoas. Claro que há outras pessoas que não têm documentos, mas há casos concretos que é preciso reabilitar. Vou-lhe dar outro exemplo. Tem a ver com os pioneiros que acompanharam os pais, as crianças que acompanharam os pais nas cadeias coloniais. Não é justo, porque eles também passaram pelas agruras dos pais e, portanto, têm também ser reabilitados como antigos combatentes. Portanto, essa é a questão que eu quero levantar. Uma última questão sobre a questão do recadastramento. Ok, descobriram-se os fantasmas e agora o que é que acontece? Não acontece nada. Então, mas o indivíduo aldrabou o Estado, beneficiou-se de uma pensão que não devia. As pessoas deveriam ser sancionadas? Evidentemente, mas então eu chego. Mas se alguns saíram, acredito que existem não, outras pessoas entre os que saíram, também há gente que não tem documentos. Sim, entre os que saíram também há gente que não tem documentos comprovativos. A questão que eu coloco é mesmo essa, mas então fica tudo assim por águas de bacalhau ou vamos fazer um processo contra as pessoas que se beneficiaram injustamente de uma pensão e que prejudicaram os outros, porque os anos todos, ao longo desses anos, a pensão não subiu porque havia fantasmas, não é? Então o Estado não faz nada, vai ficar tranquilamente a assistir e faz uns relatórios. Pronto, X pessoas não tinham documentos, não provam que são antigos combatentes e beneficiaram esses anos todos de uma pensão. Então, tem que acontecer alguma coisa. Portanto, eu queria chamar a atenção para esses dois elementos. Primeiro, é a justiça para com os pioneiros que é merecida que se reponha e a necessidade do Estado exercer a sua autoridade sobre quem enganou e se beneficiou ilegalmente das pensões. Claro que isso também vai dar, no caso das pensões militares, aos tais generais do partido e essas coisas, mas isso são outros 500. Mas é preciso, de facto, haver alguma autoridade, algum exercício do Estado. Muito bem, Ismael, vamos passar para a personalidade da semana. Sim, faz favor. Vamos pedir o suporte da Regi neste sentido. Eu penso que a semana foi dominada por 4 pessoas, não é? Quem são essas pessoas, Ismael? Primeiro, acho que é merecido que se reconheça o presidente do Petro. Por quê? O Tomás Faria. O Petro ganhou tudo. Lá vais me perguntar outra vez se eu sou do Petro, não é? Já sei que tu não és do Petro, porque eu já perguntei e a propósito do programa da semana as pessoas diziam: por que é que estavas a implicar com a senhora por causa do Petro? Eu não estava a implicar, eu queria saber mesmo se tu eras do Petro. O Ismael é do enfim, Petro? Não sou. Rapidamente. Não é do Petro, então Tomás Faria? Bom, Tomás Faria, porque é merecido. Tomás Faria é um jovem, 57 anos, chegou ao Petro como vogal, não é? Foi vice-presidente, chegou a presidente em 2014 e desde a sua presidência o Petro tem crescido. E hoje o Petro, pronto, isso é discutível com o 1º de agosto, mas se não é ainda a principal equipa, anda lá próximo. E portanto é merecido que o Tomás Faria figure na semana. Também deve figurar nesta semana a Ministra das Pescas. A Ministra só está a fazer o seu trabalho, em condições normais não devia figurar. Mas ela decidiu entrar num combate contra a pesca ilegal. É um problema sério. Não é? É um problema sério. E ela vai precisar de ajuda. E o facto dela ter... Conta disso, ela anunciou que o governo perde cerca de 20 mil milhões de kwanzas. Sim, exatamente. Anualmente. Mas o facto dela querer empreender uma luta tão grande contra a pesca ilegal, contra os arrastões, contra as licenças mal dadas, contra a pesca artesanal, que é um mundo... Não é? Ela ter anunciado essa luta é importante. Mas é importante também, Iracema, que ela olhe também para a cadeia de valores da pesca. Não é possível nós melhorarmos a pesca, que contribui 3 a 4%, Sim. Sem
fábricas de anzol, sem fábricas de redes, sem coisas básicas que nós não temos sequer uma fábrica de barcos de pesca artesanal. E, portanto, é preciso investir isso, é preciso abrir essas correntes para investir. Mas eu chamei a ministra Carmen do Sacramento Neto para a figura da semana também, por causa desta luta grande. Terceira figura, Helena Bonguela Abel, líder da Lima. Da Lima. Exatamente. E porquê? Ela decidiu realizar um congresso, vai ser feito o Congresso da Lima em setembro não é, deste ano, mas decidiu não entrar mais na luta. Ela teve, na última eleição, alguma dificuldade, ela ganhou com 61%, mas teve a Manuela dos Prazeres a reclamar, foi muito... E desta vez ela decidiu assumir que se trata, que a gestão dela é de transição e, portanto, quer gente nova na Lima. Não acontece muito no nosso... Transição geracional. Exatamente. Não acontece muito entre os nossos políticos que se agarram ao poder, não é? É difícil largar ali a cadeira e, portanto, está ali a senhora mais velha a dizer, olha, chega. E, portanto, por isso, eu penso que merece também constar. Finalmente, desta lista de 4 figuras da semana, o Benedito Manuel, o diretor-geral do Catoca. E eu penso que ele é a grande figura da semana. Por que, Ismael? Porque o Catoca tem conseguido trazer coisas novas e esta semana fez uma conferência internacional com 2 grandes figuras do conhecimento e da gestão. Enfim, trouxe o professor Luís Pondé, que é um professor de ética e que é conhecido internacionalmente, e trouxe o não menos conhecido Hidalberto Kevenaki, que é também um famoso professor de gestão, da administração, e que veio falar sobre a mudança de gestão de recursos humanos para a gestão de pessoas. E foi uma conferência altamente concorrida, que inicialmente era apenas para os trabalhadores do Catoca, acabou sendo para a sociedade, porque várias pessoas concorreram, e por causa disso eu acho que sim, Benedito Manuel é a figura desta semana. É a figura da semana. Vamos à agenda cultural, Ismael. Agenda cultural. Eu gostava de começar com um livro importante, um livro que é interessante. É um livro do professor Raul Tati. Eu espero que a Agi nos ajude com o livro do professor Raul Tati. Raul Tati, para quem não sabe, é o livro Identidade Histórica e Cultural dos Cabinda. É um livro que, enfim, que procura trazer a identidade, como diz a capa, a identidade dos Cabinda, defende as suas origens, os acordos, enfim, defende até a relação com Portugal. E eu gostei, sobretudo, de uma parte inicial, que é uma história que eu não conhecia. A história de uma princesa de Ungoio, que foi escrava, que foi apanhada na escravidão, que foi levada para o Brasil e que no Brasil se tornou uma rainha de revoltas de escravos. Não conhecia, não é? E é Jacinga Zua, penso que é assim que se chama, que eu não conhecia. É uma história que vale a pena ler. Vale a pena saber essa rainha Ginga de Cabinda, não é, princesa de Ungoio, que depois morreu no Brasil exatamente nos processos de revolta de escravos. Mas ela conduzia revolta de escravos. Sim, exatamente. Fica a sugestão. Identidade Histórica e Cultural dos Cabinda, Raul Tati, já está disponível. Também proponho um livro que foi lançado hoje em Portugal e vai ser lançado aqui também no dia 28 de junho, que é um livro que é Geração da Transição, e é um livro do governador de Cabinda, não é? Não, do Namibe. Do Namibe, perdão, estou a pensar em Cabinda. E que é assim mesmo. É um livro que... Archer Mangueira. Archer Mangueira, que vai ser lançado no dia 28 aqui em Luanda e que foi lançado hoje em Portugal. É um livro de testemunhos, é um livro onde o Archer assume, no fundo, como parte dessa geração, e é uma assunção que é verdadeira e merecida, porque ele pertence ao grupo de jovens que começou muito cedo, lançados por José Eduardo Santos. Ele foi deputado, foi assessor, foi ministro das Finanças, agora é governador do Namibe.
E, portanto, é todo esse percurso que ele traz. Foi dirigente desportivo, ele foi presidente da Federação de Handebol. E, portanto, o Asher, que só tem 62 anos, já tem um percurso intenso e traz tudo isso. Foi responsável por mudanças interessantes na área das finanças, desde o rejuvenescimento do próprio Ministério das Finanças, como a criação de algumas instituições ligadas às finanças, como a Bolsa de Valores e essas coisas. E, portanto, vale a pena ler na primeira pessoa e os outros testemunhos que chegam. E, portanto, alguns vão comprar já em Portugal, mas quem não puder, dia 28... Vai poder comprar aqui no dia 28. E gostava de terminar com essas recomendações com música. Eu sei que a Iracema gosta de dançar, não é? Então, Chianda. Da próxima vez eu trago-lhe uma coisa para uns toques de Chianda. Há um jovem que se chama Obama e que pertenceu a Sasha Choco e está a lançar o seu disco. É um disco de Chianda, não é? E eu recomendo para todos os nossos amigos. Exatamente. Sim. Ismael, foi muito bom tê-la aqui. Por hoje está tudo dito. Voltamos a estar juntos na próxima sexta-feira. Mas queria deixar-te com os parabéns. Muito obrigada. Uma senhora... A Helena Bonguela também é do teu dia, de 3 de junho, não é? Sério? Não é, do teu dia, de 3 de junho. E há uma senhora também de junho, é uma senhora que é da Côte d'Ivoire, que se chama Dubé Nhauré. É uma cantora altamente conhecida. Então queria dedicar-te, pelos teus anos, essa música da Dubé Nhauré. Muito obrigada, E para os Ismael. nossos telespectadores. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Ismael. Até a próxima semana. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Está tudo dito, tudo contado. Nós voltamos a estar juntos na próxima sexta-feira. Boa noite.